Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estamos aqui para comemorar aqui os 3 aninhos, né? Que esse canal está completando. É isso, finalmente, muita alegria, muita coisa boa e que eu não consigo entender que cabeça que eu tava para criar esse canal. Tô brincando, obviamente. Enfim, mas para comemorar, vamos falar de um disco que é muito citado entre nós, enfim, mas antes de citar sobre esse disco, se apresente aí, Gleison, aí comigo aqui novamente, aí, fala. Fala pessoal, estamos aqui comemorando então aniversário, 3 aninhos do Pod Discos, convidado mega especial aí, nosso querido amigo Leandro Bola, um dos maiores participantes do ano passado aqui de volta com a gente. Vamos falar de um disco que tem um apelo emocional aí, faz parte do coração da galera, né? E vamos ver o que teremos. Aí, então, vamos falar desse disquinho aqui, Psycho Circus do Kiss. Com o grande Leandro Bola, que é o nosso onipresente aqui nesse canal, o cara que participa de todas. Olha, agora humilhou. Aí, essa é a capa. Essa que é a minha capa melhor mesmo. Então, se apresente aí, Bola, novamente, agora participando pela 10ª não sei quantas vezes aí que a gente gravou. Já paramos de contar, né? Valeu, galera. Bom momento aí. Feliz 3 anos pro Jorge, pro Pod Discos, pro Gleison. Que venham muito mais e prazer estar de volta de novo. Ainda mais para falar de um disco que é memória. Quanto tempo tem hoje? Porque eu tenho história, viu? Vamos lá, o disco é 98, então, tem muita coisa ali, tem uns quase 30 já, porque é 2028 que completa 30, então aí 20... Esse pelo aqui não tava branco, agora tá, ficou. Só eu lembro do lançamento. Cara, eu tenho um problema sério com a data de lançamento desse disco. Eu não sei porque na minha cabeça sempre tá 99, mas 99 foi o show. É o show, exatamente. O show. Eu já tive esse problema também. Eu tenho aquela questão, o disco é 98, o show é 99 e eu ganhei ele em 2000. Então eu sempre misturo essas datas. Então, Bola, mas fala aí qual é a sua relação com a melhor banda do planeta, que eu só tenho isso a dizer, não tô puxando o saco não, mas enfim, e com esse disco. The Hottest Band in the World. Cara, eu já falei em outros podcasts, inclusive aqui, que eu sou filho de pai roqueiro, então meu pai viveu intensamente ali o rock dos anos 70 e 80, né? E sempre puxou mais pro lado do hard, do classic rock, do heavy metal. Aí, com aquela história que eu já contei, eu era uma criança que ficava fuçando nas capas dos vinil, às vezes escutava o que ele estava ouvindo de curiosidade, mas como qualquer criança, assim, não era tão... Óbvio, tem casos e casos, mas eu não era criança aficionada por música desde 4, 5 anos, igual tem gente que eu conheço que é. 5, 6 anos já comprava disco, não era o meu caso. Mas aí, cara, depois do fenômeno Mamonas, quando eu fiquei fãzaço, até falei isso no episódio do disco lá de 95, aí eu comecei a me ligar mais em música, ficar mais obcecado. E aí eu tinha facilidades, porque como meu pai era fã, tinha uma renca de vinil e CD aqui, aos rodos, né, cara? E eu tinha essa facilidade, esse privilégio. Então, entre 95 e 96, assim, quando eu tinha 9, 10 anos, eu comecei a ouvir rock. E as 3 bandas que eu mais intensamente fui fã na época era Queen, o Iron Maiden e o Kiss. Então, assim, quando saiu o Psycho Circus, eu já era um fãzinho. E olha só pra vocês verem, eu tinha disposição em casa o Creatures of the Night em vinil, que foi a primeira coisa que eu vi do Kiss, que é a capa que me botava medo quando eu era moleque. Então eu falei, vou dar o play nesse disco. Aí, né, eu lembro até que eu comecei pelo lado B, pus errado e era I Love It Loud. Então Love It Loud foi a primeira música que eu ouvi do Kiss. Aí ele tinha, além do Creatures, ele tinha o Lick It Up e o Destroyer. E em CD ele tinha o Alive 3, foi meu primeiro Alive. Diz que a galera desce o bambu nele, eu defendo, eu gosto. E aí logo... Eu sou fãzaço do Alive 3, também foi minha porta de entrada dos Alives. Acho demais. Meu também, eu acho demais.
Aí, cara, logo em seguida saiu o acústico. E meu pai comprou o CD e na época ele descolou uma cópia em VHS tirada de um videolaser numa loja de disco que tinha aqui. Eu pirei no acústico, cara. Pirei. Eu assisti todo santo dia. E também aquele Confidential do Kiss. Imagina, Jorge, eu tinha meus 11 para 12 anos, naquela Take It Off. Confidential é espetacular, cara. Foi um dos primeiros vídeos também que eu tive do Kiss. Maravilhoso. É muita zoeira. Aí o que acontece? Eu fiquei... Só que eu ficava obcecado pelo seguinte, na época a gente não tinha tanto acesso, né? A saber como é que a banda era antes. Então, a parte que eu mais pirava, falando sério, a parte que eu mais adorava no Confidential é quando dava aqueles resgates dos anos 70, que eram os vídeos deles maquiados e tal, e aí eu ficava, cara, olha como é que a banda era, né? Porque eu tava vivendo o que os anos 90, eu tava vivendo a formação Eric Singer e Bruce Kulick. Aí um belo dia, em 98, eu tava na casa de um primo mais velho, tem 4 anos, eu falei, a história é longa, né? Ele é 4 anos mais velho que eu, e ele gostava de som também. E aí eu tava mexendo nos CDs dele e eu vi o Psycho Circus. Só pra você ver como é que... Eu não tinha chegado a notícia pra mim ainda, não tinha internet. Eu não tinha chegado a notícia pra mim que o Kiss tinha se reunido com a formação original. E já tinha se reunido faz 2 anos, em 98, né? A reunião foi em 96, eu acho. E aí que disco é esse aqui? É meu primo, é novo. O Kiss tá de máscara de novo, lançou esse disco. E eu pirei, porque era a capa 3D, que é a capa que mudava, que era uma mistura dessa do Edson com a do Jorge. Exatamente. Mas a contracapa era a mesma, essa daqui, por exemplo. Essa era mesmo. E aí eu fiquei azucrinando meu pai, eu quero esse CD, eu quero esse CD, eu quero esse CD. Aí eu não lembro se foi Natal de 98 ou Dia das Crianças, eu ganhei. Com a capa 3D também, que na época era a primeira tiragem, né? Acho que essa da cortina foi na segunda, né? Isso, a primeira foi com a capa 3D, que eu também não consegui comprar. A minha versão em CD também já é só a cortina. Que é a segunda. A cortina, né? Que tinha o CD bônus. Tem uns colegas que eu fui... Aí é engraçado, porque eu era fãzaço de Kiss e na escola eu ficava convertendo. Você conhece Kiss? Deixa eu apresentar Kiss. Eu fui formando meu mini Kiss Army, né? Aí eu tinha um amigo que comprou essa versão do Psycho Circus. Aí o que aconteceu? Eu comprei, ouvi até furar. Eu tenho total ciência que tem 2 discos na minha vida que marcaram muito o lançamento e eu sei que eu não consigo ser racional com esses discos. É o Psycho Circus e o Brave New World. Quando o Bruce voltou pro Iron, eu fiquei alucinado, porque eu era um Maiden maníaco que comecei a gostar de Maiden na época do Blaze. Então eu achava que aí complica, né, cara, também, né? Nunca achei que eu fosse ver Bruce no Iron de novo. Aí quando ele voltou, então o Brave New World também. É um disco que eu não vejo defeitos. O Psycho Circus até tem defeito. Mas eu sou muito fã, cara. E em 99, em abril, no show de Interlagos, meu pai me levou. Porque meu pai já tinha ido em 83, no Creatures. Ele já tinha ido na turnê do Creatures no Morumbi. Aí em 99 ele falou, quer ir? Eu falei, não, né? Meu primeiro show internacional. Eu escrevi no Crazy Metal Mind na época, quando eles ainda usavam mais o blog, o texto. Eu escrevi um texto todo emocionado, porque foi na época da pandemia. Esse show muito marcante pra mim, cara. Esse meu primo, que 4 anos mais velho, foi junto com a gente na excursão. A gente saiu do interior de São Paulo, Interlagos, parecia que não chegava nunca. Esse meu primo, ele era muito parceiro de som. Depois a gente se afastou, normal da vida e tal. E aí, em 2012, ele faleceu. Ele tinha 30 anos só. E eu lembro que eu só fui em 2 shows do Kiss. Foi esse, 99, eu não precisaria ter ido mais nenhum, tava ótimo. Mas em 2012 eu fui na turnê do Monster, muito por causa do falecimento do meu primo. Eu falei, cara, vamos relembrar os bons tempos que a gente passou São junto. Paulo, AMB, certo? A AMB, exatamente. Eu tava lá nesse show, hein? Você tava lá também? Aí, ó. Tava lá nesse show. Já era uma banda mais capenga, né? Já era um pouco, coitado. Mas poderia ter ido na Live 35, que era foda. Que aí tava... A Live 35 eu assisti aí no Rio de Janeiro, Jorge. Foi meu primeiro show aqui. Massa. Esse eu perdi porque eu lembro que era uma época, era um dia de semana no AMB e eu tinha acabado de começar no emprego. Falei, puta, não vou. E eu tava bem duro também na época, não sei se eu ia conseguir, mas aí só de ser numa terça-feira, e eu vou falar a verdade, nessa época eu tava meio Ed Trunk das ideias, eu tava puto, Tommy Thayer e Eric Singer maquiado de. Spray Rules, né? Eu tava bem puto. Cara, eu já fui o inverso. A turnê do Psycho Circus eu não pude ir por causa de trabalho.
Eu trabalhava no mercado na época e daí eu não consegui trocar folga para poder ir no show. E no Alive 35, que acabou sendo meu primeiro show, eu conversei onde eu trabalhava e eu consegui fazer essa troca para poder ir. Boa. E aí a gente combinou de ir em 3 amigos, no fim um deles não pôde ir, nós fomos em 2. Foi um perrengue enorme, porque a gente ia pro Rio de Janeiro, 2 caras que não conheciam nada de Rio de Janeiro, a gente perdeu o voo, era para descer no Santos Dumont, a gente perdeu o voo, conseguimos trocar o voo, foi lá pro Galeão, e a gente ia se hospedar na Lapa. Então foi um rolê enorme para conseguir chegar no lugar. Depois até lá no que foi ali onde é o Sambódromo, né? Na Apoteose. Na Apoteose. A gente passou o dia inteiro lá esperando. Nós éramos um dos primeiros da fila. E aí, quando os portões abriram, minha bolsa enroscou na grade, e aí uma galera passou na minha frente, mas mesmo assim, eu consegui ficar bem lá na frente ainda, não cheguei a ficar na grade por conta disso, mas consegui ficar bem lá na frente, e foi animal, comi papel a rodo em Rock and Roll Night. Foi um perrengue, mas valeu a pena. Valeu. Eu invejo quem foi nesse show pelo setlist, né, cara? A live na cara. E além de que a banda tava tocando, não tinha diminuído o tom das músicas ainda. O Paul ainda tava bem, né? Esse show eu fiquei bem na frente do Tommy Taylor ali, cara. Putz, eu rasgo. Aí, ó. O Bola teria gostado muito de ficar na frente do Tommy Pelaria. Olha aí, ó, o público do Ace. Eu queria ficar do outro lado de Ace da história. Eu sempre fui fãzaço do Gene Simmons, eu queria ter ficado do outro lado, mas até eu dar a volta, falei, vou ficar aqui que eu fico perto da grade. Não é fácil. Cara, esse show eu até falo pra quem tiver curiosidade ler esse texto meu, porque, cara, foi tanta história que, assim, primeiro show da vida, eu tinha... No meu caso, não teve tanto perrengue quanto o Gleidson, porque eu fui com meu pai numa excursão, então eu tinha 12 anos, né? Mas, cara, muito engraçado você lembrar assim, pô, 99, a gente não tinha câmera para tirar foto direito. Um amigo meu, o meu amigo do meu primo conseguiu uma câmera que era pequenininha, assim, ó, que era pra gente, porque não podia no show do Psycho Circus por causa dos óculos. Inclusive, eu comentei com o Gleidson, eu ia pegar os óculos 3D que eu tenho guardado até hoje. Eu ia começar o programa com óculos, eu esqueci de pegar. Agora tá lá no quarto de bagunça, lá em cima, no sótão. Mas eu tenho até hoje os 2 pares de óculos, meu e do meu pai. E aí, cara, por causa de não poder entrar com câmera, esse amigo do meu primo conseguiu essa câmerazinha e a gente falou, pô, cara, mas se os caras revistarem, acharem, vai dar ruim, né? A gente vai perder a câmera e tal, não sei o quê. Qual que a gente faz, não sei o quê. Olha a ideia que os caras tiveram. Meu primo tinha um pezão e o amigo dele tinha um pé menor. Os caras trocaram os tênis e ele enfiou a câmerazinha dentro do tênis do meu primo, que era mais largo, né? Ficou mais folgado no pé dele. O cara não vai mandar tirar o tênis. Né? Aí entramos com a câmera, beleza. Na hora de revelar as fotos, lembrando aos jovens, né, que não sabiam, mas não sabem, mas as fotos tinham que ser reveladas no filme, né, na época. Não era iPhone como o Instagram de hoje, né? Você tinha... Assim como você falou em VHS e vídeo laser, né? Não faz ideia do que é isso. Vídeo laser. Vídeo laser, pô, já é quase jurássico agora. Qual é a logística de ter um DVDzão do tamanho do vinil, né? Eu nunca ia pra frente uma merda dessa. Aí, cara, quando foi revelar, todas as fotos do show queimaram, nenhuma saiu. Só saiu, assim, o palco montado, a bandeira do Kiss Army, a gente na van, a gente na frente do Interlagos, assim. E teve outra muito boa, cara, que até hoje eu me martirizo e procuro. Porque o que aconteceu? Numa certa altura que a gente estava andando, a gente chegou bem mais cedo, né? Era de dia ainda, a gente estava andando lá perto do lugar do show. E a gente viu um repórter assim com câmera e ele parou eu e meu pai e perguntou se era pai e filho. Meu pai falou assim, meu filho. Vocês topam dar uma entrevista pro Jornal da Band? E meu pai falou, beleza, vamos aí. Aí os caras montaram a coisa, começaram. Eu lembro que foi uma parada curtinha, assim. Perguntou pra mim, o que eu quis pra você? Aí eu todo, melhor banda do mundo. E meu pai, e pro senhor, ele, faça as palavras do meu filho, as minhas palavras. Tentou falar todo eloquente, pomposo, assim. E aí fechou a entrevista, o cara, obrigado, viu? A gente falou, mas e aí, quando que vai pro ar? O cara falou, essa noite no Jornal da Band, né, vai passar. Aí, puta merda. Aí qual que era a nossa quest? Achar alguém que tivesse um celular para ligar para Guaratinguetá, aqui na minha cidade, para falar com a minha mãe ou com a minha tia, mãe do meu primo, grava o Jornal da Band, pelo amor de Deus, que a gente vai aparecer. Cara,
A gente encontrou um cara que tinha um tijolão lá, um desconhecido, a gente pediu pro cara, ele achou estranho assim, a gente tentou ligar em casa, ninguém atendia. Tentou ligar na casa da minha tia, ninguém atendia. Cara, e a gente pediu umas 2, 3 vezes pro cara, o cara já tá com uma cara amarrada, a gente falou, deixa quieto. Não sei, até hoje se passou. Vira e mexe, eu vasculho o YouTube, eu já falei com fãs de Kiss que são colecionadores, assim, e eles falavam, cara, eu tenho o Jornal da Band, a cobertura do show do Kiss gravado. Vou procurar pra você, se eu achar, tô esperando ainda. Até agora. Mas é uma história muito boa, né, cara? Cara, só em tempos analógicos pra você ter esses contratempos, cara. A galera de hoje não passa uma coisa no jornal hoje, depois de meia hora tá no site dos caras. Eu não sei se vai aparecer pra vocês. A The End Road Tour a gente pintou a cara. E por conta disso, nós passamos no jornal aqui em Curitiba, porque também a gente estava na fila, o repórter chegou e falou assim, pô, não sei o que, vocês topam falar? Não, vamos lá, né? E aí foi no jornal do meio-dia, a gente estava lá, né? Claro que ninguém assistiu, a gente conseguiu, hoje como é mais fácil, né, se buscar na internet, a gente conseguiu assistir depois. Mas uma galera mandando mensagem, nossa, vi vocês no jornal, não sei o que. Gleison Simmons depois dessa, né? Então. E assim, um fato curioso, talvez, né? Eu, como fã, viajei na maionese. Mas o Nick tava lá, o filho do Gene tava lá, e teve uma hora que tava ele e uma menina do lado do palco, e eles estavam olhando a galera e tal, e como eu tava muito na frente, e daí nesse show, que foi aqui em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, esse show eu fiquei bem na frente de onde o Gene ia ficar. Tanto que eu consegui pegar até a palheta dele depois. Isso era um pré-show ainda, tava tudo tranquilo, tava claro ainda, tava dia. E aí o Nick saiu com uma menina, eles estavam conversando e tal, e ele meio que apontou pro lado que eu tava. Eu fiquei com a impressão que ele apontou assim, o cara tá com a cara do meu pai. Só que assim, né, você fica viajando, tipo, bom, mas né, assim, você fica com aquela, será que foi de mim que ele tava falando? Porque eu tava com a cara pintada ali. Não, tem muita memória, cara. A questão do 3D é um negócio que eu fiquei maravilhado, porque realmente funcionava. Obviamente que os padrões de hoje a pessoa vai achar tosquíssimo. E pra época é novidade aquilo, né? 1999, cara. O Paul jogava. Mas a pergunta, Bola, desculpa interromper tudo, mas e o show do Rammstein? Você... Caguei, achei uma bosta. Detesto o Rammstein até hoje. Eu posso ter trauma ajudado, agora de infância, né? Eu posso ter ajudado a vaiar sem nenhum orgulho, mas eu era uma criança, não tinha noção do mundo. Mas ninguém conhecia, né, cara? Todo mundo achou estranhíssimo, tipo de som, cantado em alemão e tal. Muita gente depois aprendeu a gostar e tal, eu não consigo gostar até hoje, mas eu prefiro lembrar do 3D, da linguona do Gene. E assim, defendendo o saudoso, finado, nunca esquecido Ace Frehley, não estava bêbado fazendo merda, não. Tava ok. Tava daquele jeito dele. Que Porto Alegre, né? Porto Alegre ele tava o bêbado, sabe? Quando o bêbado fica falando, sabe, rolando a língua ali no São Paulo. Ele falou assim. É o normal dele falar assim, né? São Paulo! I love you! É aquela coisa toda, daquele jeito que ele fala. Ainda mais em português, né? Que é a língua nativa dele, o São Paulo. Nenhum deles fala direito. Dizem que Porto Alegre tava pior, né? Em São Paulo, se você olhar no YouTube, tá aceitável, assim, tá ok. Não tava errando, não tava assim. Quem tava pra trás era o Peter Criss, que já tava realmente bem pra trás. Mas é aquela coisa, né, cara? Eu tinha 12 anos, pra mim tava tudo lindo, velho. Eu não prestava atenção nesses detalhes. 2012 eu já tava com 27, aí você já tem um senso crítico um pouco mais. Cada vez que o postando ele falava São Paulo, eu ficava. Que vergonha ler. Caramba, mas aí, cara, você viu? Aquele DVD do Live to Win, cara, é um exagero. Cara, mano. Porra, bicho. Mas aí ele conseguia fazer isso. Então mas aí 2006 era os últimos anos do homem na voz dele. Entendeu? Por isso. Mas, enfim. Agri, você já contou um pouco da sua relação com o seu álbum, com esse disco aí que você tem, em questão? Então, cara, assim, como eu falei, eu tenho um problema com a data de lançamento do disco, né? Eu tendo a confundir por causa da data de show e tudo mais.
Mas o Psycho Circus foi o primeiro disco que eu acompanhei o lançamento, depois que eu comecei a gostar do Kiss. Como eu já comentei em outros episódios, eu conheci a banda na Reunion Tour, quando a MTV começou a passar a rua do Shout It Out Loud, a versão do Tiger Stadium. E aí eu pirei, né? E você começa a buscar, você começa a ver coisas, e até vou fazer um comentário aqui, lembrando um pouquinho até as coisas que o Bola falou. Eu lembro que eu, bem capial, né, aquele cara que tá conhecendo a banda, não sabe nada ainda, até conseguir buscar as informações, eu lembro que eu vi alguns vídeos do Eric Singer, e ele é loiro, né, ou era, né, loiro de original. E eu falei assim, nossa, que engraçado, porque quando ele tocava de máscara, ele tinha o cabelo preto. Então, não fazia a mínima ideia que era outro baterista. É porque, como é um outro cara, como é maquiado, você não tem como saber, né? Tanto que eu lembro que então. eu vou até contar uma história rapidinho. Eu lembro de ter pegado o Creed e pensei, ué, a maquiagem desse cara tá diferente, cara, do Eric, né? Eu pensava, pô, ele mudou de maquiagem? Porra. Porque eu conheci pelo Love Gun, então eu pensei, pô, então é os mesmos caras, né? Até que eu fui ver, não. Você comete essas gafes no início, né? Até você conhecer a história da banda, eu achava que era o mesmo baterista. Hoje até é normal, né? Porque daí o Eric tocou com o cabelo preto, de máscara, mas eu ficava naquela assim, eu não sei o que, depois que eu fui saber. Então, o Psycho Circus, eu tenho essa coisa especial dele, porque eu acompanhei o lançamento, eu tava naquela empolgação, porra, vai sair disco novo, com a formação original e tal, não sei o quê. E aí você fica, putz, o que vem aí, né? O que vem aí? Não vi a hora de ter o meu CD, porque naquela época não era tão fácil assim comprar o CD, então tava naquela expectativa de ter o CD. E aí, como eu contei, né, eu tava trabalhando, eles vieram pro show em 99, eu não pude ir, louco de vontade de ir, mas não tinha como. Já tinha escutado alguns discos deles nessa época e tava ali, né, tipo, pô, como é que vai ser isso aqui? E daí um dos motivos, assim, né, eu falei, meu primeiro CD foi o Destroyer, eu comprei depois o Double Platinum, o Creatures, e o Psycho Circus eu ganhei de presente. Em 2000, eu tava no terceirão, né, terceiro ano lá na época a gente chamava de ensino médio, hoje eu já não sei, porque cada hora muda o nome disso. Na época chamava de colegial. Então, tava naquela migração do segundo grau pro ensino médio. Então, uma hora a gente chamava de segundo grau, outra hora a gente chamava de ensino médio. E aí tinha um casal de professores, que era meu professor de matemática e a minha professora de redação, e eu me dava muito bem com eles, a gente conversava e tudo mais, e esse meu professor era fãzaço de Pink Floyd, a ponto de, cara, cantar Another Brick in the Wall e você ficar embasbacado com ele. E aí ele, sabendo que eu gostava, eles foram e me deram o CD, e daí a versão a segunda capa, né, da cortina, a versão dupla lá, então, cara, aquilo ficou pra mim como um disco do coração, né? E, putz, na época eu ouvi pra caramba. Eu lembro que tocava muito no rádio, e aí, cara, você não tem... o We Are One tocou pra cacete, Psycho Circus passava direto na MTV, sim. E aí com o CDzinho ali, cara, colocava pra rodar direto, e a versão, o disco 2, que daí tem as versões ao vivo. Então, putz, esse disco, ele acabou ficando marcado pra mim muito por conta disso, né? E aí, anos depois, assim, o ano passado, eu consegui essa belezinha aqui em vinil, né? Maravilha. Recentemente já saiu a versão com a capa 3D, que é um pouco parecido com a capa do CD, até, mais ou menos. Porque foi um achado, cara, e eu falei, caramba. Só que assim, eu vou guardar, eu tenho mais uma surpresa pra vocês, mas eu vou deixar mais pra frente pra mostrar. Lá vem. Uma coisa, né, Gleison? Uma coisa que o Jorge provavelmente já começou a curtir o Kiss na era da informação, ele provavelmente ficou sabendo disso logo, né? Nós, na época, não tínhamos noção alguma da palhaçada que foi o quarteto original, mas não é, porque os caras não gravaram. Não, eu só fui descobrir isso anos depois, porque daí eu ganhei... Na internet já. Então, eu ganhei aquele livro, o Behind the Mask, né, o Por Trás das Máscaras,
e que fala sobre cada um dos discos, e lá eles destrincham quem tocou onde, não sei o quê. Aí que eu falei, caramba, sério que esse tempo todo eu achava que era eles e não foi? Fui tapeado! Fui descobrir papo de 10 anos depois que lançou o disco. Pois é. Aí você vai ver que não é os caras que... Tanto que tem uma coisa engraçada que eu fui descobrir de uns tempos pra cá, umas entrevistas do Paul e do Gene na época. O Gene falou, não, isso é mentira, porque tem gente que fala que o Paul é gay, não sei o que lá. O cara vai falando um monte de coisa, assim, só pra... falava que o Paul era gay, então isso aí é mentira, não sei o que. Eu trabalhei com um cara que ele batia o pé. Não, esse cara é gay, não é possível. Esse jeito dele e tudo mais, não, ele é todo enrustido. Eu falei, cara, não é. Até hoje a gente não sabe, né? Então ele é? Engraçado que, assim, muita gente bate nesse disco por conta disso daí. Mas aí o pau que bate em Chico não bate em Francisco, porque desde o Destroyer que os caras botam gente pra gravar as coisas, e no Dynasty o Peter não tocou, no Critics of the Night não tem esse Frehley, aí ninguém critica, né? Mas o Psycho Circus não pode. É porque acho que talvez o que pega o mal é que o Psycho, ele... O próprio Mestre, o Mestre tem o Peter na capa, mas ele não toca no disco. Acho que depende muito, acho que a questão, como o pessoal, como eles prometeram, talvez demais, como um disco daquela formação, acho que talvez é o que pesou mais. Mas assim, mas se for analisar, não é só o Kiss que fez isso, rapidinho, mas não é só o Kiss que fez isso. O marketing do Kiss de falar assim, ó, é o primeiro disco da formação original depois da volta, então todo mundo pensa o quê? Todo mundo gravou, tá todo mundo ali. Todo mundo pensa assim, é o Kiss de 73 de volta. Não era bem o Kiss do Dress to Kill, do Hotter Than Hell, não é o Kiss dessa negócio todo. Mas aí, se for analisar, o Chris Reich já fez isso, de ter membro que não tocou em disco, já teve isso. Muitas bandas, Stones. Eu acho que tem muita gente que critica esse disco por achar que eles forçam a barra para aparecer um disco da formação clássica. Eu não acho, cara. Eu acho que ele é um disco muito diversificado até. Tem ecos da fase mais metal, tem ecos da fase mais farofa, tem até música mais experimental, mais baladinha. Eu já acho que o Sonic Boom e o Monster, esses dois sim, que eles forçaram a barra para fazer 2 discos como se tivesse sido gravados nos anos 70. Entendeu? Se eu tiver que bater em um deles, vai ser no Sonic Boom. Eu bato no Monster. O Monster acho que eu acho que o Sonic Boom, acho que ele tem mais o som do Rock and Roll, do Love Gun, você percebe isso, e o Monster, ele dá uma... é como se ele tem um pouco mais de peso até, entendeu? Ele bota um pouco mais de peso ali em algumas faixas do que necessariamente o Sonic Boom. Ele começa pesado, o Monster começa pesado, depois ele dá uma viajada, ele volta em algumas faixas, é que assim, tanto no Sonic Boom quanto no Monster, eu acho que tem momentos que eles... se empolgam demais, querendo reviver o passado, e aí se perdem. Né? Daí eles se perdem. Eu não posso falar que eu sou muito enviesado, porque pensa só, Psycho Circus tem essa história linda comigo, me marcou pré-adolescência ali. O Sonic Boom e o Monster, eu já tava cagando pro Kiss, eu já tinha ficado puto, Tommy Taylor, então eu não consigo ter o mesmo apego. Eu gosto do Sonic Boom, acho divertido, acho legal, mas pra mim tá muito abaixo de Psycho Circus, e o Monster, que é o Sonic Boom requentado, tá mais abaixo ainda. Você só percebe que o Psycho Circus, né, quando a gente tem essa relação, só percebe que o Psycho Circus é um disco problemático quando você pega uma declaração do Paul Stanley anos depois, dizendo assim, a gente precisava gravar algum outro disco para que aquele não fosse o nosso último. Ou seja, tem uma história ruim envolvida, né? Nos internos, né? Por os fãs, que tem fã. O fã que é muito das antigas e já era adulto quando saiu o Psycho Circus, às vezes critica, e eu entendo o lugar que o cara fala, né? Mas eu, como tava começando ali, pra mim é maravilhoso. Sim, normalmente esse cara é o cara que viveu lá atrás, ele tá buscando o Kiss dos anos 70. Esse Kiss dos anos 70 acabou, não adianta. É que assim, depende muito como a relação do disco com a pessoa, do momento que ela tava, aí a pessoa vai acompanhar e tal. Eu falei, né? A Live 3 é um dos que eu mais gosto, o Psycho Circus é um disco que eu adoro, é tudo uma relação de momento, né? Foram as minhas portas de entrada. Quando eu conheci o Kiss, eu lembro que tinha uma menina que estudava comigo, que era a única pessoa que eu sabia que gostava de Kiss. Daí ela me emprestou 3 CDs. O Unplugged,
o Alive 3 e a coletânea lá, o You Wanted the Best. E aí, cara, eu falei, putz, é a primeira coisa que você ouve, então assim, não tem como aquilo não ficar marcado pra você. Pode não ser o melhor, mas é o que tá ali. É porque, assim, por exemplo, comecei a ouvir o Kiss pelo Love Gun e o Creatures. Pra mim, aquilo pode ter gente que deve ter ouvido até na época e não deve ter gostado, provavelmente. Com certeza. Então, analisar também seu disco com o marketing, talvez próximos anos 70, porque você teve o Detroit Rock City em 99, você teve bonequinhos daqueles que, meu Jesus amado, teve os quadrinhos também nessa época, você teve, era uma chuva de, aí ó, esses aí mesmo. Eu tenho também os 3, tá guardado. Essa era a surpresinha. Esse eu não tenho não, cara. Eu tenho. Isso aí eu pretendo adquirir. Era bem legal. Os caras de demônio ajudando um moleque que apanhava do pai, eu adorava. É verdade. Acho que, se eu não me engano, saiu depois aqui no Brasil, antes saiu nos Estados Unidos primeiro, né? Eu cheguei a comprar, já tinha ido no show de 99, tudo foi. Aqui se eu não me engano, saiu em 99, final de 99. Saiu em 99. Eu acho aqui, porque eu faço muita referência de onde eu tava, e eu lembro que, pelo menos a primeira edição, eu comprei quando eu ainda tava trabalhando lá no mercado, porque tinha uma importadora de quadrinhos que era bem lá perto. Foi em 99 mesmo, cara, lembrando aqui agora, porque em 99 eu tava na 7ª série. Aí eu lembro de eu levando no colégio pra mostrar pros meus amigos, e eu lembro da sala que eu levei e eu tava na 7ª série. Era 99 mesmo. Exato. E aí eu vou até falar um pouco até dessa ficha técnica desse disco até, que ele é o 18º álbum de estúdio da banda, lançado pela Mercury em 22 de setembro de 98, gravado entre janeiro até abril de 98, nos estúdios One on One, em Los Angeles, e o AM, na Califórnia, produzido por Bruce Fairbairn, que é o cara que se consagrou, produziu AC/DC, Van Halen, Bon Jovi, Scorpions, até a banda do Tommy Thayer, no caso o Black and Blue também produziu, enfim, o cara produziu um monte de banda por aí. Esse é um dos últimos discos que ele produziu antes de falecer, né? Porque ele faleceu um pouco depois desse disco ter saído até. Mas que ele faleceu em 99, então mais ou menos um ano depois que o disco saiu, ele acabou falecendo. Aí foi um dos últimos que ele produziu até. E aí os singles foram lançados por Cycle Circus em agosto de 98, antes do disco sair. Depois We Are One, depois A Fallen Palm Away e You Wanted the Best, lançado em 23 de novembro de 98. Eu pergunto, o que tem a ver esses dois últimos singles aí lançados, cara? A gente tem... Os dois primeiros, beleza. Agora esses dois últimos... Eu tenho uma ideia, tá? A Fire Fall Away talvez seja uma tentativa de uma nova Beth. Mas ele flopou. Vamos ver se a gente dá um boom no disco com mais uma baladinha do Peter Criss. Tem uma que deveria ter sido single e eu vou falar quando chegar nela. E o The Best, eu só entendo que é pelo fato de serem os quatro cantando juntos. Só porque tem os quatro cantando. Eu lembro que o show foi eu não lembro se foi num domingo, mas eu sei que acho que no outro dia tinha aula. E eu cheguei tarde, cansado e tal. Não, foi no sábado, aí eu fiquei gripadaço, porque foi abril. Na época, abril fazia frio demais, né, cara? E eu em São Paulo, né? E aí eu lembro que eu fiquei gripado e no domingo descansei e tal. E na segunda, a gente perdeu a hora, eu lembro, assim, na escola. E aí aquele lance de você ficar esperando a segunda aula, né, pra você entrar, né? Que não podia sim. E aí eu lembro que eu cheguei na janela da sala, assim, aí vi meus amigos, os caras querendo muito saber do show. Aí eu fiquei lá fora esperando, sentadinho, assim. Aí bateu o sinal, acabou a aula, eles foram tudo, e aí, conta, não sei o quê. Porque eu não vou pegar o telefone, na época, o telefone fixo, né, e ligar no fim de semana pra eles contando, né? Não, vou esperar da segunda-feira que na escola eu conto. E falando, né, um pouco, né, que depois, né, do acústico da MTV, né, que foi um grande estouro, né, que teve com a reunião dos quatro ali já, né, a partir da 2000 Man, Beth e por aí vai, né,
Que tem a história engraçada que dizem, aí tem várias versões, dizem. Quando tem a Nothing to Lose, que é quando o Bruce e o Eric Singer voltam no palco, dizem que eles foram vaiados. Que o Ace até fala, tipo, pô, esses caras fazem parte da família, mas dizem que, na verdade, o pessoal tava falando Bruce! Nossa. Ou seja, parecia que era vaia, mas não era. Entendeu? Então, no vídeo tem isso. Acho que no vídeo dá pra ouvir eles falando Bruce, dá pra ouvir um pouco. Né? É que é uma Naquele mistureba, uncut, né? Naquele uncut da... Tem uma mistureba da galera gritando, uns estão gritando uma coisa, outros estão gritando outra. Talvez. Perde, né? Tem um pouco disso. Aí, só que aí o Kiss fez o quê? Os caras foram lá gravar o Carnival SUS, que não deu em nada, que só foi lançado por causa de pirataria, né? Esse disco, né? Porque eles iriam deixar gavetado aquele disco. O que acontece é que veio a reunião, encheu bucha de dinheiros, né? Que foi a turnê mais lucrativa da história do Kiss. É a turnê de reunião. Aí acontece que tem aquela história. Vamos gravar um disco de reunião pra gente ganhar ainda mais dinheiro, obviamente, né? Pra capitalizar ainda mais, né? A reunião. E foi que acabou virando o Cycle Suricus, que inicialmente a produção era do Bob Ezrin. Era pra ser do Bob Ezrin, mas aí ele tava ocupado com umas empresas tecnológicas dele lá, e aí acabou não produzindo. O Paul queria que ele produzisse o disco, mas acabou não indo, e aí foi o Bruce Fairbairn, que o Paul Stanley fala mal pra caralho do cara, porque, segundo ele, o Bruce Fairbairn é um cara que puxava muito o saco do Gene. Tipo, o cara que achava que o Gene era o cara da banda e puxava saco do caramba do Gene, sabe? Enfim, e aí tinha todo esse lance. Então... Não é o Gene, o cara da banda? Era o Ace. O Peter Criss, né? Não, era o Tommy Thayer, que era o cara da banda. É o Tommy Thayer, né? Eu acho que os caras têm essa lembrança ruim pelo clima, né? Porque o disco é muito bem produzido, cara. Eu acho ele um somzão bonito, cristalino, tudo no lugar ali, um som do caralho. As lembranças ruins devem ter desentendido com o produtor deve ter falado que Peter e o Ace não tem a menor condição de gravar e toque uma grana para eles ficarem longe do estúdio e vamos chamar tudo que é músico contratado aí. Tem cara que toca no disco que tem coisa do Bruce Kulick, tem coisa do Tommy Thayer, tem coisa do Kevin Valentine, do Anton Finn, Deus e o mundo. Se pegar a história, já vem lá no acústico, né? Os caras tiveram que... o próprio Eric, sim, ele teve que reensinar o Peter Criss a tocar as músicas. Na reunião, né? O pessoal teve que retomar tudo, então... Eles tiveram que emagrecer, né? Pra poder mudar o ritmo, a velocidade das músicas para poder acompanhar. Depois mesmo no Symphony, né, na Live 4, diz que o Peter sofria horrores para conseguir tocar. Então, cara, as lembranças internas com certeza não devem ser das melhores, né? E a gente só foi saber o quão feio era por conta quando saiu esse livro, né, que o Edson mencionou aí, e naquele documentário da A&E, né, que é muito revelador também. Que mostra Peter xingando Tommy Thayer toda hora, né? Get the fuck out of here, essa câmera, não sei o quê. O cara tava trabalhando, né, cara? Pois é. Não, o Tommy ensinou o Ace a tocar riffs que ele mesmo compôs, por exemplo. E tem a história engraçada que o Tommy diz que o Tommy Thayer ligou pra ele, tipo, olha, acho que a reunião não vai rolar, cara. Aí o povo, como assim não vai rolar? Ah, não, que os caras estão enferrujados pra caramba, não tô tocando mal. Aí o povo falou, não, dá o seu jeito que vamos que bora. Já anunciamos, já fizemos um contrato, vamos lá. E não é à toa que... Faz tua parte aí que depois você entra na banda. Também, deve ter. Ali é uma novela que, cara, perdura até hoje, né, cara? Os caras vão morrer, uns velhos barraqueiros, pitizento. Essa semana o Gene falou merda do que bateria não é um instrumento. Agora o Peter Criss respondeu. É que o Peter Criss respondeu de um jeito, sim, elegante, sabe? Não entrou numas de... Mas o próprio Ace, quando tava vivo ainda, vivia trocando farpa com postando, cara. Os caras não aprendem, né? Os caras... Mágoa eterna, não adianta. Pois é, exatamente. Não tem como não, cara. Eu tenho uma teoria de que se eles tivessem aceitado tocar ao vivo naquele Rock and Roll Hall of Fame, na época, em
2012, eu acho. 2014. 14, né? Então, 2012 foi do Guns, que também especularam. Aí foi todo mundo e não foi o Axl. Foi o Miles Kennedy no lugar do Axl, né? Tá broxol. E aí o do Kiss, cara, eu tenho a impressão de que se eles tivessem feito aquele evento, tipo o Saba fez agora, e feito isso como encerramento, talvez tivesse ficado mais em paz. Ou então agora na End of the Road, né? Se eles tivessem, mas todo mundo esperou por isso, né? Não teve acordo, né, cara? Bruce Fabian, ele falou o seguinte, olha, se o Peter Criss tocar no disco, esse disco não sai. Tanto que ele toca alguma música, apenas, né? Que nessa música, inclusive, já tem um erro de timbal, né? Você percebe que tem aquele... Só a Into the Void tem os 4 tocando, né? E é curioso que depois que você treina os seus ouvidos e vira fã e conhece a história e ouve a discografia e esmiuça, hoje em dia você percebe claramente que é a única música mesmo que a bateria do Peter, que é aquela coisa mais básica e tal. Pra mim é gritante falar do show do Peter, é gritante lembrar de Lick It Up no Symphony. O quanto ela perde ritmo com ele. Nossa senhora. E I Love It's Loud. A própria Shandy fica... Mano, eu faço uma intro melhor. Pum, 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 pum. Mano, eu faço melhor. I Love It's Loud que vira Do You Love Me, né? Também que é... Tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. Aquela Forever, aquela Forever do Symphony também, ele nem se arrisca a fazer. Nossa. Porque não ia dar certo. Nossa senhora. Acho que é essa merda aí, porra. Falando até a crítica e recepção desse disco em questão, né? Que a crítica foi bem mista em relação a esse disco. Ele estreou em 3º lugar na Billboard 200. Inclusive, é uma das posições mais altas que o que já teve. Ele só ficou atrás do Sonic Boom, que ficou em 2º lugar. É muito fator da reunião, né? Até o fator da reunião. A grande expectativa do álbum era a questão da reunião. Né? O primeiro disco da volta da formação clássica. E ele vendeu mais de 110 mil cópias em sua primeira semana. E foi certificado ouro pela RAA em 22 de outubro de 98. E ele foi eleito como o álbum do ano no Metalhead Raiders Choice Awards 98. Enquanto a faixa de título ganhou a canção do ano e melhor videoclipe também, né? Aí, obviamente, teve o show do Brasil, como o Bola bem citou aí, por exemplo, né? Que aí é show do coração seu, né? Que inclusive agora foi postado, depois que foi faleceu, teve um show com a filmagem que era do merda, né? Que é meio que gravado do público, outro que filmou só a banda, né? Broshot. Eu criei coragem de assisti o ano passado, ou retrasado. Porque eu nunca tinha revisto o show, nem eu que não queria ver. Eu falava, cara, não quero estragar minha memória. Mas é um bom show, showzaço. Que também teve um jogo de videogame, também vai lembrar, né? Aquele jogo terrível, Nightmare Child. Passou por mim, isso eu não cheguei nem a ver. Cara, eu cheguei a ter contato, mas eu não consegui jogar ele. Cara, é tenebroso, cara. Eu cheguei a jogar na casa desse mesmo primo que eu tava contando, que falecido, que foi no show comigo. Eu cheguei a jogar o Ed Hunter, que era do Iron Maiden, que saiu mais ou menos na mesma época. Mas do Kiss eu nunca nem vi. Eu só vi assim no YouTube, de curioso, depois mais velho. Aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa beleza de capa desse disco? Na época eu pirei pelo fato dela parecer um tazo ali e mudar, né? Tazo é ótimo. Tazo. Que referência. Eu achava muito foda. Hoje em dia, assim, é ok, é legal. Eu gosto do conceito de um círculo, nada mais apropriado pro Kiss, né? Do que um circo doido, Eu acabo achando até hoje em dia a capa da cortina mais bonita do que a espalhação aí. E a curiosidade, na época, Jorge, vira pra mim a contracapa, que tem a foto dos 4. Aquela dos 4? Aqui? Essa aqui? Ou Isso. Eu lembro que em 99, novembro, eu fiz uma viagem pra praia aqui, pra Ubatuba, litoral, e aí o chegado meu tinha uma camiseta do Psycho Circus, ele foi comigo, e aí a camiseta dele era essas 4 fotos aí, com essa moldura dourada. E aí a gente chegou num tatuador fazer tatuagem de rena na praia. E aí foi eu, ele e o meu irmão. Esse aí, o Gleice. E aí foi. Eu já vi essa camiseta. Então, essa camiseta que o meu chegado tinha. E aí eu escolhi o Gene, tatuei o Gene aqui.
o meu irmão escolheu o Paul Stanley e o meu amigo meu é fã do Peter Criss, acho que é o único que existe. Ele tatuou o Peter Criss. Só faltou um Ace, ninguém na época porque nessa época o meu favorito era o Gene. Aí eu só fui virar mais fã do Ace depois de adulto, assim. Mas quando criança era Gene Simmons ou The Demon. Eu continuo sendo. Não, eu sou muito fã dele. Ele acha ele muito foda. Mas o assim, Ace nunca passou. Eu entro naquela questão, né? Você tem que separar o artista da pessoa. Sim. Porque senão você não vai gostar de ninguém, porque tem vários, né? Exato. E o Gene é um grande exemplo disso. Mas pra mim é como eu sempre falo, cara, o Gene, o malvadão é o que pega. Eu sempre gostei muito da voz dele, cara. Eu sei que o Paul Stanley é o mais técnico, é mais cantor, mas pra mim a voz cavernosa, bluseira do Gene sempre foi minha favorita. O Gene, ele é subestimado como baixista e vocalista, na minha opinião. Exatamente, concordo com as duas afirmações. Então, essa capa, eu vou dizer que a capa, ela é bonita até, mas assim, realmente, a cortina ela é até mais misteriosa para analisar, até um lance e tal, mas você vai ver que tem esse palhaço, na época poderia ser novidade, mas hoje em dia é tosco, né? Não tem o que dizer, né? E a cortina no palco era uma coisa, mano. Sim, cara. Os shows daquela época eram muito bons, cara. Do Dodge, ela que descia a cortina e tocava Cycle Circus já de cara, né? Que era a música de abertura, né? Que era 3 músicas que eu tocava, né? Era Cycle Circus, Within e Into the Void. Em relação à capa, assim, a primeira capa, que era aquela holográfica, você ficava encantado com ela justamente pela novidade, por você ter 2 capas e não sei o quê. Depois simplifica, né? Porque daí você tem só uma ou a outra. E aí, pra gente fica marcante porque, remete ao que você lembra daquele período. Hoje você olha e fala assim, o simples parece que chama mais atenção do que o exagerado da cara do palhaço, né? Mas eu acho uma capa legal. Não vou dizer que ela é bonita, mas eu acho uma capa legal porque ela é simbólica. Isso aí. E acho que isso é o que vale nesse caso. Então, e aí, agora fala da formação desse disco. Paul Stanley, vocal, guitarra base, baixo, solo adicionais de violão, Gene Simmons, vocal, baixo, guitarra base, Ace, vocal, guitarra, Peter Criss, vocal, bateria, Tommy Taylor, guitarra e baixo tocou na faz enfim, né? Kevin Valentine na bateria e Bruce Kulick baixo na guitarra. Que, assim, eu vou dizer... O baixo, o Gene também é um folgado. Fingir que a formação original por enquanto, né? Destaque fica para os dois, né? Obviamente, sem contar os dois. O Ace voltando novamente é bom, porque, cara, fazia tempo que a gente não ouvia. É sempre bom o Ace cantando, né? Sempre era bem bacana. Esse disco é difícil de você dar destaque, justamente porque você não sabe quem tá tocando. Tem isso. Entendeu? Então, assim, se você for dar destaque, você vai dar destaque pro instrumento, não necessariamente pro instrumentista. Exatamente. E, por exemplo, se for pra eu dar um destaque, cara, esse disco é um disco de guitarras. Concordo. Sim, concordo. Guitarras, entendeu? Exatamente. O Tommy tocou bem, até apesar de... Ele emulou bem o Ace, pelo menos, soube emular, né? Soube emular bem, né? E o Paul tá cantando. Eu vou defender o Tommy, não adianta. O Tommy eu acho bacana. Pra cacete. A culpa não é dele, não se culpa o jogador, se culpa o técnico. Ele faz o que mandam. É pra tocar assim? Toca assim. É pra aparecer assim? Aparece assim. O Bruce Kulick, se tivessem dado a oportunidade, ele teria feito a mesma coisa. O sonho dele era... Apesar que ele nega. Ele fica negando, mas... Nega. Eu que nego que não queria estar lá. Para com isso, bicho. O cara nunca largou. Ele sempre colocou o Bruce Kulick e Kiss embaixo. Ele nunca deixou de falar do Kiss. Até hoje, você vê postagens dele falando do Kiss. Então, o cara toca um monte de coisa da banda até hoje. Um monte de música que é lá do B e tal, com a banda dele. Era só o que ele queria, era estar lá. Pois é, exatamente. Então, assim, de resto, assim, isso que eu tenho a dizer sobre a formação desse disco, que é complicada, né, cara? Mas assim, eu te pergunto pra vocês dois, rapidinho. Vocês se decepcionaram quando descobriram que não eram os 4 ou pra você não foram nada demais, enfim?
Ah, cara, eu fiquei assim, nossa, que merda, né? Mas passou, o que sempre teve essas falcatruas, cara, essas patifarias. Eu tava Eu, acostumado. sinceramente, cara, Né? eu sinceramente não me afetou em nada. O Não me produto afetou em nada, final. porque no final das contas eu fico Tá? com as músicas. Quem tá tocando, quem Exatamente. não tá. Meu, assim, eu ouvi ele lá atrás. Aí eu fui descobrir muitos anos depois. Cara, É. não vai mudar meu conceito mais. Tem Já uma, se. tem uma passagem no Behind the Mask que eu acho que é sobre o disco Unmasked. Eu não lembro que faixa, porque os comentários são faixa a faixa, né? Aí o Uhum. postando e tá contando. Pô, tava lá gravando a música, aí eu olhei pro baixista, olhei pro baterista, tinha o tecladista e não tinha ninguém do que, só eu. A Shandy, que é Ah, o Anton Fig, a bateria, a Holy Knight no teclado e o Tom Rapp no baixo, que ele pensou, pô, só tem eu do Kiss gravando aqui. Isso 18 anos antes do Psycho Circus. Eu vou ligar pra isso. Pois é. A própria Beth já não tem ninguém ali. Não tem ninguém da banda. Só o Peter. Só o Peter que tá ali, entendeu? Então, que gravou. Então, Por isso que eu falei, os únicos 3 discos do Kiss que não tem ninguém de fora são os 3 primeiros, do Destroyer. os 6 primeiros e o Sonic Boom Monster foram os únicos que não tiveram nada. Entendeu? Não tiveram nenhum cara tocando ali, mas enfim, né? Essa é toda a questão. Mas aí o Sonic Boom e o Monster entra na seguinte questão, né? Não precisa, porque daí não tem briga. Não é briga de ego, de somos todos integrantes. Aqui, assim, ó, a gente manda, vocês obedecem, tá tudo certo. Tanto é que o Cold é o produtor desses 2 discos aqui. Pra mim, a produção cai mais de nível do que dessa daí do Psycho Circus. Apesar dos problemas, mas ela cai um pouco de nível. Cai. Porque o Paul não é produtor, né? O cara não é um grande produtor, então por isso. Então, isso é verdade. Mas vamos pro faixa a faixa logo, que é o bom, coisa boa. Vamos lá de se tem algo mais a dizer, então, se tem alguma coisa, enfim, né? Vamos lá, né? Não, bora lá. Falar das músicas agora. Então, say Welcome to the Show. Ok. Então, vamos lá. Então, começando, Psycho Circles. Cara, eu vou dizer que é uma das melhores aberturas no disco do Kiss. É uma das melhores. Top 5 ou top 4 facilmente. Fácil. É uma das melhores aberturas. Eu vou além do que você falou, Jorge. Pra mim, só perde pra Detroit Rock City como abertura de disco. E abertura de show. Pra mim era perfeito pra abrir show, porque, pô, é o Hello, Welcome to the Show. Maravilhosa. Eu gosto muito da intro sinistrinha da música circense crescendo e o tão crescendo dela a hora que explode no clipe. Cara, ela vai te trazendo, né? A música vai te buscando, né? Você vai... Uma tijolada épica. Eu gosto muito do solo dela, acho lindo. Eu gosto muito da melodia vocal, né? Muito poderosa. Pra mim é a melhor do disco, disparado. E o último grande clássico do Kiss, né? Dá pra dizer, eu acho. Com certeza, o último grande mesmo. E você consideraria como os grandes hinos da banda? Sim, eu considero. Eu diria... Cara, eu concordo que ela é um dos últimos clássicos. Eu não sei se ela chega a ser um dos hinos. Eu tenho... porque continuou tocando até o final, né? Também, né? Essa que apareceu. Na The End Road Tour, ela tava lá, né? Então é uma música que ficou. Uma música que, a única música que ficou ali pra marcar essa última fase do Kiss. E... ela é grande, cara. Ela é grande. Eu acho que ela chama um pouquinho mais na versão de estúdio do que na versão ao vivo, justamente por causa dessa introdução, né? Esse clima que é criado e você vai entrando na música. E eu normalmente ouço ela me imaginando num carrinho de trem fantasma. Você vai entrando na música e vai passando, e claro, isso também remete um pouco ao videoclipe que passava direto na MTV. Muito bom. Então, isso gruda, né? E nesse sentido, assim, por isso que eu falo, cara, virou um clássico, porque daí ela tocou nas turnês praticamente todas dali pra frente, todo mundo gosta da música, ela tem peso, ela tem a cara do que é o Kiss, né? É uma música também cheia de guitarra,
A dinâmica dos solos eu acho maravilhosa, cara. Os solos, a bateria aqui, porra, aqui a bateria tá ali, tum, tum, tum. E aí, claro, né, tendo o Peter Criss tocado ou não, mas pelo menos no clipe ele representa bem, né? Ele aparece ali, tipo, fazendo aquela cara de gato malvado. Pá, né? Agora dessa aqui, ó. Agora aqui dessa capa aqui, ó. Essa coisa aqui toda. Então, assim, cara, Psycho Circus tá ali. Tá ali naquele 9 e 10 ali, mas não é a minha preferida, não. Agora vamos pra próxima. Within. Então, fala aí, Clício, que eu acho que a sua favorita é essa, né? Provavelmente é essa, eu sei. Cara, essa, ó, é uma música que tem a assinatura do Gene Simmons que eu gosto, que é o Malvadão, a voz grave, música pesada. Cara, essa é a minha música preferida do disco, justamente por isso, por ser esse Gene Simmons cantando. Se fosse talvez aquela coisa mais blasé dele, já não curto tanto. E uma coisa que eu acho legal dessa música é essa dualidade na letra, sabe? Essa coisa da comparação entre dois extremos. E aí eu lembro de uma outra música que, claro, né, as semelhanças param aqui, mas que é a Zendendo do Pink Floyd, que também tem essa questão, sabe? E é outra música que eu gosto pra caramba. Não tem nada a ver uma música com a outra, mas esse ponto aqui me lembra ela. Então, cara, tem, assim, não que seja disparada a melhor música do disco pra mim. Tem uma briga muito boa ali entre músicas que eu gosto, mas é a minha preferida porque é aquele Gene Simmons lá que me lembra de God of Thunder, I Love It Loud, Unholy. Então é esse cara aí. Fala aí, Bola. Cara, introdução doida, riff ultra pesado pros padrões do Kiss. O Kiss nunca foi tão pesado igual nessa música. Isso é ruim? Claro que não, é ótimo. Tem quem fale, é sobra do Carnival, não gosta. Eu não sou hater do Carnival, eu defendo algumas coisas, tem coisa muito legal lá. Isso aí não é maravilhoso, mas é um disco ok. Agora, Within é foda, eu gosto muito do vocal, como o Gleice falou, né, ele tem a dualidade na letra, e além disso ele canta gravão, calmão, né, no refrão lá no alto. Eu só acho uma pena que ao vivo, pra mim, ela não funciona, cara. Você vê os registros assim, a banda original não foi a que gravou, então o Ace não desempenha tão bem quanto o estúdio. O Ace tocando aquele sol assim, cara, o cara quase se quebrando os dedos assim, né? E os caras não iam afinar a guitarra mais grave pra fazer. E o Paul que fazia aquele vocal, né, gritado do Gene, né, o back vocal, né, e o Gene fica... Esse que é o problema que eu tenho com essas músicas ao vivo do Gene, que War Machine, Unholy, que esses vocais são maravilhosos e fica tudo... Entendeu? Não fica no áudio. Mas sabe o que é isso? Pega eles tocando ao vivo as músicas solo, na turnê lá do Dynasty, por exemplo, porque daí tem uma música solo de cada um, é aquela coisa assim, não é meu, não faço questão, vou só cumprir o protocolo aqui, basicão, a galera vai pirar igual, então tá tudo bem. Então, eu sempre tive a sensação que ao vivo ela ficava meio manca, podia ter escolhido outra no disco, talvez. Pois é. Cara, eu gostei mais dela antigamente, assim, do que hoje. Hoje não é uma música que eu amo de paixão. Assim, eu gosto do riff. Assim. Então, o riff é bom, eu acho o riff maravilhoso, que só de você perceber esse riff, você já percebe que não é o Ace tocando. Você já percebe, o Ace faria um solo. E a pessoa é capaz de aquele que jamais, tá? Quase Pantera, né? Pois é, verdade. Lembra Pantera mesmo. Então, assim, quem dos guitarristas do Kiss que acho que tocaria isso, que puxa, mas é o Bruce Kulick. O Bruce Kulick que tem mais essa cara. Esse tipo a intro ele toca. Inclusive a intro, aquela intro é o Bruce Kulick. Né? Não é à toa que é porque era a sobra do Carnival, né? Existe demo aí que a demo é uma bosta, inclusive, né?
no negócio, né? Então, mas assim, realmente ao vivo ela ficava mais capenga ainda, porque também como não tinha aquela bateria, também o peso fica naquela leveza, né? Tipo assim, pô, tá. Tipo, imagina se tivesse o Vinnie Vincent, imagina uma banda do Peter Criss com o Vinnie Vincent, fica aquela bateriazinha, né? Aí, imagina, fica ali. Samba de japonês, ninguém se entende. É verdade, não, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos pra próxima? Pledge Allegiance to the Stable of Rock and Roll. E que título longo pra um caramba também, né? Eu nunca consegui pronunciar esse nome inteiro, cara. Eu travo ali já no Pledge. Só fala Stable of Rock and Roll, só isso. É só o que dá tempo. Essa música, o Paul Stanley, acho que ele toca baixo, acho que o solo é do Tommy, se eu não me engano. Assim, acho que é a música ela que, por mais estupidamente que ela seja, ela é divertida, na minha opinião. Entendeu? É uma música alto astral, a cara do Kiss, festa pra caramba, Paul Stanley cantando pra caramba. Eu adoro, cara. Acho que essa poderia ter funcionado ao vivo até. Não tinha uma história de que eles chegaram a ensaiar, ia rolar, não rolou. Só tocaram uma vez só na Rock the Nation na Austrália. Mas aí era Tommy Tay e Eric Singer, né? É justo que o Tommy Tay, né, que tinha que tocar, né? Então, minha dúvida é se o Paul Stanley aguentaria ficar cantando ela. Não é tão simples pra ele cantar. Ela é bem alta. Mas ela é bem alta. Musicaço. Então, eu assim, ó, eu já não me empolgo tanto com ela. Não sei se por vir depois de Cycle Circus e Within, eu já perco um pouquinho. Você é sombrio demais pra estar feliz, essa é a verdade. Não dá, né? Pô, eu tô vendo malvadão ali, de repente vem muito sol na minha sombra, não dá certo. Eu acho assim, ela tem um refrão bem grudento, é uma música pra cima, ela chama mesmo pra cima, tem, né, bem estilo Paul Stanley de falar de rock and roll, mas ela não me pega tanto. Mas uma coisa eu tenho que concordar, assim, nessa música a voz do Paul Stanley tá muito boa, tá limpinha, tá funcionando, tá cantando alto pra caramba. Por isso que eu acho que talvez, assim, se fosse pra cantar ao vivo, uma vez ou outra, talvez ele topasse, mas ele não ia aguentar direto. Tanto que só foi uma dessas vezes na Austrália, na Rock the Nation, que ele tocou. Só que, assim, a versão ao vivo que é boa até, não é ruim, mas assim, o cara não ia aguentar toda hora, né? Apesar de 2004 já era a época que ele tava bem, ele já tava bem. Ele tava bem ainda. 2004, mas mesmo assim, né? O cara sabe que não dá pra ficar, por mais que, eu tô legal ainda, mas estraga, né? Então agora, Into the Void. A grande Ace aí, que fez o bem agora, né? Pelo amor de Deus. Essa música dá uma saudade por causa disso, né? Cara, não tem como não. Cara, essa música eu acho boa pra um caramba. Assim, é a única com os 4 tocando, obviamente, né? Você já percebe muito bem disso. O solo do Ace é foda, que é foda demais, realmente. O riff também, o riff dela é sensacional. Exatamente. É a cara do Ace, porque é uma coisa bobona. Muito a letra é meia. Depois eles botaram esse clichê novamente, mesmo quando o Tommy era o Spaceman, né? É um musical. Ele é tão cover que se ele fizer uma carreira solo, vai chamar Tayer's Comet. Né? Pois é, exatamente. Olha as músicas, When Lightning Strikes e Out of This World. Out of This World eu acho animal, cara. Eu curto. Essa é boa, acho foda. Voltando pra cá, Into the Void é animal, cara. Pra mim, ele é a segunda melhor música do disco. Pra mim também. Mesmo com o Peter tocando horrores né, tocando pra caramba ali, tudo que ele consegue entregar. Tá bom. Mas assim, não estraga. Acho que o vocal do Ace, Ace, tá legal.
guitarra pra caramba. É uma Nosso música bêbado favorito de todos. os riffs dessa música ajudam o baixo, Sim. porque deixa com que o baixo sobressaia ali junto. Então... E o que eu mais gosto nela é o esquema de verso-resposta. I lose the power and I don't know why. Aí vem a guitarra. Isso é animal. Uma coisa bem do blues, né? Uma coisa da raiz do rock and roll. Foda. Exatamente. Que originalmente o nome da música era Shark in Shape Shooter. Nome de merda mesmo. Cara, que o povo diria que provaram. Imagine o Ace bêbado tentando falar isso, pelo amor de Deus. É verdade, cara. Não dá não, cara. Sharp shooter shaker Tem como não. E aí eles não gostaram nem da letra, nem do título, e diz que ele reescreveu essa letra em 30 minutos. O cara pegou... Tava ouvindo o Master of Reality, olhou pra Into the Void e falou, bom título. Pois é, exatamente. Pô, esse é bom nome de uma música, né? Into the Void, né? Pô, ninguém fez, é só eles, ninguém vai perceber. Então. Vocês querem que eu mude? Tá bom, então peraí, vou pegar isso aqui que o fulano fez. Isso aqui deixa eu ver um negócio que coloquei no guardanapo. Vai isso aqui mesmo, pronto. Então, ela por pouco não entrou no disco por causa que o Bruce Fabian não sabia o que fazer, né? Pra colocar ela ainda no disco. E quando ele fez a mixagem, disco Ace, o que ele fez? Não gostou da mixagem, decidiu remixar a faixa. Aí pronto, tornar é mais crua ainda do que ela é. Então, e ficou melhor, né, do jeito. É melhor, é isso aí. Que bom, né? Que bom. Que bom. Meus parabéns. Provavelmente o Ace também deve ter dado uma carteirada. Cara, tem que ter uma música minha. Essa aqui. Se não for essa, não tem música. Ponto. E também o pessoal já vai estranhar ainda mais, né? Também, se não tiver nenhuma dele também, né? Então, eu acho que também teria isso. Agora, indo pra próxima. We are one. Que... cara... Eu vou dizer uma polêmica aqui. Você vai dizer que depois de I Still Love You e Every Time I Look, tinha a minha parada favorita do Kiss. Terceira. Então, eu diria. Tô tentando entender a polêmica aqui. Achei que você ia dizer que não gosta da música. A música ela é não, mais mas aí querida, é mais querida do que odiada, eu acho. Depende, né? Conheço pessoas que odeiam ela, mas assim... Eu acho que depois de Forever, We Are One deve ser a balada preferida da maioria dos brasileiros. Sim. Se pá, é aquela balada que a pessoa nem sabe que é o Kiss, mas deve conhecer, então provavelmente essa balada. Um fenômeno na rádio, né, cara? Tocou muito. Sim, pois é. Muito. Exatamente. Tanto rádio de rock quanto rádio pop. Tocou muito. Assim. O show de 99, eu lembro que a música que rolava pra gente sair de Interlagos, assim, que tradicionalmente virou God Gave, rock and roll, né? Em 99 era We Are One. Tocava no som mecânico, assim, depois que o show acabou e a galera ia sair. Assim, curioso que eles não tocavam na turnê, né? Esse que é o curioso. Não tocava. Mas eu acho que deveria ter tocado, porque é tão básico. Pois é. Né? Acho que eles conseguiriam desenrolar ali. Talvez só tocaram em Kiss Cruiser, só uma vez no Kiss Cruiser que eles tocaram nas últimas vezes, mas depois não rolou nada. Eu acho ela uma belezinha. Curioso não ter entrado. Gosto muito. Era uma música que podia facilmente entrar. Né? Eu gosto muito dela, cara, mas nunca foi das minhas mais favoritas assim, de balada, nem do disco. Só gosto, acho bem bonito. Eu tenho um carinho por ela porque eu acho que ali é o Gene Simmons caprichando na baladinha. Dos poucos momentos em que ele vai bem numa balada. Então... É ele do disco solo. É outra faceta dele. É outra faceta dele nesse disco. Esse disco tem 3 facetas dele, se for analisar. Tem o Malvadão, a baladinha e a música épica. Ele acerta 2 vezes e erra uma, né? Ele tinha que dar uma escorregada. Já quer revelar já, né? Depois eu falo. Então, eu acho essa balada linda demais, cara. Ela entrou nas paradas de alguns países e não conseguiu entrar nas paradas dos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Daí eu não sei porquê, mas... Eu acho que se ela não fosse uma balada do Kiss... ela teria sido muito mais sucesso. Se fosse uma balada de qualquer banda pop, aí ela teria dado ainda mais um sucesso, porque ela tem cara de música mais comercial. Talvez, se ela não fosse uma balada com o Gene Simmons cantando, o pessoal teria dado mais atenção.
É. Porque não é uma música de chiclete, o refrão que pega muito na cabeça, entendeu? Então, assim, tem esse lance. E não tem solo. É curioso que é uma música que, assim, também não tem solo também de balada. Talvez também não tocaram ao vivo, pensando agora, já que vocês puxaram o fato do Gene, às vezes, se forçar demais e não conseguir reproduzir ao vivo. Essa é bem alta, cara, o refrão. É, verdade. Ele faz até o falsetinho. Lives inside of you. Tem a parte do que não daria também. Talvez ele mudasse alguma coisa, sei lá, põe alguma coisa ali pra tentar dar uma... Ajuda aí, Paul. Por favor, né? Me ajuda. Mas, assim, e é uma música que ficou, né? Ela pode não ser um clássico, como a gente falou em Cycle Circus, mas ela é uma música que ficou. Aqui em Curitiba mesmo tem a Rádio Mundo Livre, não faz muito tempo tocou, vira e mexe toca. A Kiss FM toca. A Kiss FM também é uma rádio que toca bastante essa música, então, cara, ficou. Ela ela não vai ser uma das primeiras a serem lembradas, mas todo mundo, sabe, conhece. Ela toca, ela continua aí. Exatamente. Agora... You wanted the best. Frase clássica do Kiss, né? You want the best. Que eu não sei como que não tinha saído uma música com esse nome antes. Verdade, né? Só um disco que é isso aqui, né? You wanted the best, you got the best. Só essa. Sim, mas mesmo assim, né? Se você parar pra pensar, é um disco que é uma coletânea que muita gente passou batido. Né? Como é que não tinha uma música com esse nome ainda, né? Mas, sim, como música, ela pode até não ser grandes coisas. Mas, cara, eu adoro essa música. Adoro mesmo. Principalmente porque ela é barulhenta, ela é guitarrenta e tem toda aquela zoeira deles lá, que não vão brigar mais, falando no meio da música. Cara, é uma chuncheira ali, é uma loucura. Eu me divirto muito, assim, é uma música que eu canto junto e dou risada ao mesmo tempo. Ela é a única música do disco que realmente, assim, você percebe os quatro interagindo, né? Jorge, você tem que dar uma chance pra essa música, cara. Eu tô com o Gleidson, cara, achando divertido, eu nunca entendi a revolta das pessoas. A letra é mentirosa, mas cara, eu fiz uma banda que o cara canta a música sobre álcool e não bebe. Pois é. We are one e somos um. Mentira também, tá tudo quebrando. Nós somos um, somos brother. Aqui abraço, aqui no ombro do outro, aqui não. Eu vi uma música deles falando sobre vender marketing a rodo. Sim, eu gosto do... Nossa senhora, bicho! A única parada... eu acho ela divertida, despretensiosa. A música simples, divertida. Eu só acho desnecessário aquele falatório, aquela ceninha lá, isso eu acho meio paia, mas não atrapalha. Eu dou risada, cara. Essa é a parte que eu dou risada lá. Cara, parece que... Não parece que aquelas coisas de... Sabe quando um disco ele termina e tem uma faixa escondida? Parece que é isso, cara. Tipo o Chaos AD, que era só os caras dando risada. Aí tem o Nirvana gritando no Nevermind e tal. Mas nunca odiei ela. Acho 1000 anos-luz de uma aí que pra mim é a pior do disco. Todo mundo vai saber também que não é surpresa. Flávio, isso aí já sei. Então, desculpa, eu vou falar um palavrão aqui rápido, né? Essa música é uma bosta. Uma merda, cara. Porra. Os caras pegam um título, You Want the Best e Got the Best, e jogam no lixo. Um lixo. Porque, cara, essa música, cara... Primeiro, já começa a bateria, Kevin Valentine. Aí vem toda essa briguinha. I'm going to break. Porra, pelo amor de Deus, cara. Assim, beleza. Quando eles falam, você queria o melhor, eles colocaram... Você conseguiu uma bosta. Eles colocaram os 4 na música, era isso. Então, mas assim, não dá não, cara. É uma porcaria, cara, que tem, cara. Assim...
você tem que entender pela diversão. Essa música é pela zoeira. Não é porque Pô, pela zoeira, acho que não é o melhor, trecho, não é porra. o melhor rock and roll do mundo, não é o... Mas cara, é o barulho, ela é guitarrenta, ela é acelerada. Quero dizer que guitarrenta é um adjetivo que eu vou usar a partir de agora. Pois é, cara. E assim, foi muito engraçado, porque eu fiquei um tempão naquela, tipo, putz, ela é barulhenta, ela tem alguma coisa a mais. Aí eu hoje... Cheio de merda. Assim, guitarrenta, esse é o termo. Porque, cara, é o que mais grita ali. O Jorge, você tem que se divertir mais, Jorge. Não, eu tenho muito mais coisa pra me divertir do que isso daí, cara. Fica muito sério no vídeo. Cara, mano, meu Deus. E também Your Wishes Walk On Man também é outra fase clichê do filme, né? Que é composta pelo Gene, essa música, né? Ele deu essa música pro Ace, né? Não lembra? É aquela coisa de If You Know I Like, If You Know What I Mean, né? How Night Through Border, Who The Lock in a Fireplace. Então, que zorra total, né? Com seus bordões. Pois tá, então. Não tem como, não, cara. Mas essa música. Aí vem assim. I never walk. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é vergonhoso, cara. Que vergonha. Que vergonha, hein? Mas que vergonha! Agora vamos pra próxima, então. Raise Your Glasses. Cara, aí, ó, né? Raise Your Glasses, então. Que é esse sentido, né? Que é a... Não tem nada a ver com óculos. Senão a gente especulou que isso era por causa do óculos, mas não tem nada a ver, tem nada. Eles perderam a chance de ir no show colocar isso toda vez que fosse... Por All New Glasses, São Paulo. Poderia ter isso. Então... Cara, inexplicavelmente, eu não sei como essa música não virou um hit. Ela tinha que ter sido single. Ela é minha terceira favorita, ela é muito legal, o refrão muito... eu vi recentemente um vídeo que o Ed Trunk tá falando, que entrevistou uma das pessoas que compôs a música, que é uma mina. Acho que é Holy Night o nome dela. A Holy Night, que até pra e ela falou, cara, essa música tinha que ter sido ela tinha potencial para ser um hino esportivo, assim, de celebração, sabe? Tipo, We Are The Champions da vida, assim. Ela é We Are The Champions, né, se for analisar, né? Nesse sentido. Cara, é a música mais que os anos 80, nessa época aí. É bem cara de que os anos 80. Ela poderia estar pra mim, eu botaria lá em cima essa música ali no disco, assim, porque ela é a música mais festeira, a música bacana, o vocal do Paul tá nas alturas ali. Gosto muito da melodia vocal dela. E depois, quando ela fica calminha no meio, e depois explode de novo no Everyone Around the Nation. Cara, que espetáculo de música. Como diria o Carlos, que é a favorita dele, meu querido amigo Carlos Augusto, ele disse que essa música é suco de Kiss, é o Kiss farofa que ele gosta. Então, essa música isso que eu gosto disso mesmo. Um abraço pro Carlos aí, né, que essa música realmente é o Kiss glam que eu gosto, do jeito que eu gosto, do jeito que é bom. Fala aí, Cris, que eu sei que você deve gostar dessa música, né, provavelmente. Fala aí. Então, cara, aqui o disco já entra numa fase que eu não sou muito fã, eu não dava muita bola, sabe? Até You Want The Best eu ia legal. Daqui pra frente eu já não... Eu vou até pegar uma água ali, não. Eu já me perdia um pouco, já achava as músicas mais chatinhas, sabe? No começo até eu ouvia mais, depois já meio que, não sei. Mas, assim, reouvindo o Psycho Circus e reouvindo a Raise Your Glasses, eu até comecei a repensar. Ela me embalou um pouquinho mais, o ritmo, o vocal, tudo mais. Não me convenceu por completo, mas não vou dizer que é ruim. Eu não acho ela ruim. Mas ela não é um destaque para mim. Não tá entre as minhas preferidas. Mas já também não tá entre as que eu não gosto. Ela já entra ali num meio termo. De uma música boa. Eu acho que tem coisa muito pior para vir. Né? Então, aqui ainda passa legal. Agora vamos chegar, agora finalmente encontramos o nosso caminho com a Fallen Found My Way. Música composta por Paul Stanley e Bob Ezrin, que fez até o Bruce Fairbairn chorar. Será que é porque ela é ruim ou será que ela é boa de chorar?
Sei lá, né, cara? Originalmente não era pra ser essa música que iria entrar no disco. Seria uma música chamada Hope, que entrou no One for All, aquele disco uma merda possível do Peter Criss. E a música era uma bosta. Então, graças a Deus que não entrou. Que bom que mudaram a música. Porque realmente, Hope é muito fraca. Hope é horrorosa, cara. Horrível. Assim como aquele disco todo daquele One for All é tenebroso, né? Então, fala aí, Bola. Fala aí que essa música você deve amar de paixão, deve chorar em lágrimas. Então, tudo que o Jorge falou de One of the Best se aplica pra mim agora nessa música. Ridícula, forçada, bregona, péssima. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui falar desse disco com o Biel, do podcast, ele falou, pô, mas tem o Peter e o Paul, nem isso te agrada? Eu falei, cara, eu nem lembrava que tinha o Paul. Acho que eu devo ter escutado essa música inteira só quando eu comprei o disco, depois eu sempre pulava ela. Acho um lixo. Acho bregona. Uma tentativa de ser BF, falhou miseravelmente. Destoa muito do disco, acho terrível. Acho uma merda, uma bosta. Cara, eu vou falar totalmente o contrário do Bola. Pera aí, Jorge, segura aí. Eu vou falar já pra usar o contraponto. Eu também não curtia muito essa música, porque, como eu falei, entra numa fase do disco que eu já não dava muita bola. Que lá no começo eu ouvia, depois perdeu. Mas aí eu, de uns tempos pra cá, reouvindo, sabe? O Jorge ali, vamos falar de Psycho Circus, dá uma escutada no disco lá, e daí provocando. Eu comecei a gostar dela. E hoje, assim, pra mim, ela é uma baladinha no melhor estilo do Peter Criss, aquela vozinha, pianinho e tudo mais. Meio cru, e aí, né? eu arrisco dizer que ela soa até melhor que Beth. Rapaz! Caiu um quadro da minha parede aqui, não sei se... Tá caindo tudo aqui agora. Mas cara, é bom que se diga que eu não sou, ao contrário do querido Alcio, que já participou aqui, não sou um cara anti-baladas. Eu gosto de baladas. Não tem o selo Alcio anti-balada. Não, né? Amo Forever, amo Hard Luck Woman, mas tem que ser uma balada boa, né? Essa aí não dá. Cara, assim, eu não acho nem ela... Assim, ela não é ruim pra mim, mas eu também eu entendo que tem um lance, tipo, vamos tentar empurrar uma balada pro Peter. Vamos fazer uma Beth, né? Mas a ideia era essa, né, cara? Assim, então, não tem como ser diferente. Você coloca uma única música do Peter cantando. E é uma balada, o que você quer fazer? Você quer só a Beth. Tanto que você coloca depois ela como single. Por esse lance. Então, assim, eu acho que é uma balada que tem uma parte... assim, o vocal do Paul, né, na música, né, que é... Nessa parte, né? Assim, é bonita e tal, mas assim, é brega, não tem como dizer que não é. Não tem como dizer que não é brega. Assim, quem escreveu a música? Paul Stanley e Bob Ezrin. Essa parte é muito Paul Stanley. Muito Paul Stanley. O Paul Stanley é que canta desse jeito. E aí falaram pro Peter, canta igual. Pois é. Então, agora vamos para a polêmica que desse disco também. Dreaming. É a grande polêmica do caso, que é a música composta pelo Bruce Kulick e foi acusado de plágio pelo Alice Cooper por causa de I'm 18, né? Porque I'm 18, I'm dreaming, entendeu? Então, bem parecida um pouco, né? Então, tem esse lance ali. Que ela foi acusada, o Alice Cooper processou, no caso, né? A produtora, né, no caso, né, da música, acabou processando, enfim. Mas, assim, cara, eu vou dizer que eu gosto dessa música, cara, eu gosto dessa. Tipo assim, acho uma música bacana, entendeu? Não acho ela terrível, eu acho que o pessoal puxa mais no pé por ser plágio do Alice Cooper do que por ser uma música ruim mesmo, entendeu? Assim, é uma música que eu acho bacana. Sempre gostei também. Eu acho que a maior semelhança tá no... A levadinha, né? O riff é muito parecido. Mas eu acho, cara, eu gosto muito do vocal do Paul Stanley nela. Gosto muito da melodia dela. Sempre gostei. E o detalhe é que eu conheci essa música antes de conhecer a Matey, então...
Mas eu curto demais, sempre achei. Assim, o Paul não erra nesse disco, né? Todas as músicas dele são muito boas. Eu vou destoar de vocês de novo. Eu não cheguei a conhecer a do Alice Cooper, acho que eu devo ter ouvido depois, tal, mas não fiz a associação. Mas assim, se eu mais ou menos reclamei de Razor Glasses, aqui pode multiplicar por muito. Cara, eu acho ela muito repetitiva. Pra mim parece que o Paul Stanley tá forçando, gritando, sei lá, ela não, cara, não me pega. Eu acho ela muito chata, muito exagerada, muito Aí o Gleice tá querendo. Você é pior a música do disco, então. Não vai. Não sei se ela é pior, mas ela briga pau a pau com a próxima. Eita, e ó, depois fala que odeio o disco, que o Jorge é um hater. É como eu falei, assim, ó, eu tô sendo coerente. A primeira parte do disco, pra mim, ela é excelente. Eu gosto pra caramba. A segunda parte já me perde um pouco. E o final parece que é pior, sabe? Então, assim, Razor Glasses ainda consigo ouvir, a Final Form Away ainda, né, consegui ouvir, mas depois, cara, Dreaming já me parece um show de horrores ali. Welcome to the Nightmare, não deixou. Cara, inclusive o Bruce Kulick que toca tudo nessa música, inclusive, ele faz todas as guitarras dessa música. É o bem estilo dele, né? Então, desculpa, ele errou feio, né? Ela lembra mais, ela com poucos ajustes, ela poderia estar no Carnival um pouco. Não é? Ou no um Revenge. Pouquinho. Ela tem um quesinho de Carnival Souls ali, um pouquinho no Revenge, vocal. não. Revenge ela estragaria muito. Não. Então, agora vamos para finalizar o disco de vez. Journey of a Thousand Years. Eu por muito tempo não dava a menor bola pra essa música. Achava ela esquisita, nada a ver com o álbum. Eu pensava, porra, tanta música boa no disco, vai terminar com essa. Aí o tempo foi passando, cara, eu lá com meus 20 e poucos já. Um dia tava rolando aleatório assim, e caiu nessa música, cara, me deu um nó no estômago, uma coisa. Ela é tão emocionante, cara, tão bonita, eu gosto demais dela. Passei a gostar, né? Aprendi a gostar. Eu gosto muito da melodia, eu gosto muito do jeito que ela replica o Within de novo, e aquele solo da Psycho Circus orquestrado, ela dá um fechamento de ciclo no disco, né, cara? Gosto bastante. Não chego assim, nossa, que fazer uma coletânea do Kiss, ela vai entrar? Não vai, né? Mas é muito bonita, cara. Gosto bastante dela. Não tem que reclamar, não. Aprendi a gostar, né? É uma música atípica, né? Uma música estranha. Você pensar que eu quis fazer uma música dessa. Ela é ao lado, sei lá, parece um Pink Floyd ali, né? Uma coisa meio viajandona, mas eu curto. Então, Igles, já sei que você não deve gostar dessa aí, não, né? Já sei, né? Fala aí, fala. Você quer que eu fale pra você salvar ela depois? Vamos lá, então. Fala aí. Fala, pô. Fala. Você falou que uma ele acertou e o outro errou. Fala. Ó, se em We Are One o Gene Simmons acertou, aqui eu já tenho as minhas dúvidas. Primeiro que eu me pergunto, né? Cadê o cara malvadão? Eu sou do Gene Simmons malvadão. Não que, assim, não goste, por exemplo, Great Expectations, que a gente comentou no Destroyer, eu acho animal. Mas aqui não vai, sabe? E aí eu fico com aquela coisa assim, o disco começou tão pra cima, tão pegado, tão roqueiro, e aí ele termina murchinho, sabe? É estranho, cara, é estranho. Se fosse uma balada assim que arrebata os corações, eu acharia válido. Mas pra mim é uma música tentando ser épica, e aí fica aquele gostinho de que faltou alguma coisa, e o final pra mim é esquecível. Assim, o Bola falou que fecha o ciclo, mas eu não consegui captar isso, sabe? Dá pra entender. Aquela sensação, sabe quando você assiste um filme e aí ele acaba e você fica assim, ué, é isso? Sério? Acabou desse jeito? Mas eu entendo, porque eu também pensei assim por muito tempo. E aí você fica naquela coisa assim, pô, é a volta da formação clássica, então você espera um final, pô, sei lá, bem maior que isso desse. Você tem que pensar, por exemplo, lá na Within você fez associação com o Trem Fantasma.
Aqui é a casa dos espelhos, é o Gene ilusionista. É misterioso. Tem que entrar nessa jornada de Faltou entrar na jornada, deve ter sido isso. Talvez mais. 1000 anos é muito tempo pra mim. Então, uma coisa, vou dizer, eu gosto dessa música, eu acho uma música bacana. Não é uma das minhas favoritas do disco. Eu acho o disco de maneira legal, acho que mostra o outro lado do Gene, no caso, né? Bem nesse caso de We Are One. E o Gene dá um grito que nunca ele faria ao vivo, que é "Or is this the road the crowd?" E vai. Eu gosto, cara. Acho que é uma música bacana, cara. Eu acho ela boa. Não é acho que, assim, por mim, eu fico, assim, perplexo, né? Vamos dizer, Gil Brother. Como que esses caras não tocaram no Symphony? Cara, porque essa música combinaria pro Symphony. Eu acho que ela combinaria. Teria cara pro Symphony. Mas aí você tem que escolher, né? Ou você toca Great Expectations ou você toca ela. As duas não dá. Eu preferia ela do que Great Expectations, confesso. Não sou o maior fã. Eu acho bonitinha Great Expectations, mas eu acho essa mais épica, mais dramática. Né? Mas daí não dá pra colocar o coro de crianças, né? É verdade. Considerações finais. É um disco complicado, conturbado? Sim, mas no geral não é o pior disco do Kiss, na minha opinião. Assim, é um disco que eu escutei bastante até certa forma e tal. E assim, numa nota de 1 a 5, porra, tô pensando se eu vou falar alguma merda ou não, cara. 3,5, pode ser? 3,5. De 1 a 5, 3,5. Podcast é seu, cara. Você que sabe. 4, então, pode ser? É quase 4, pô. Até querer que eu tô 10 mil. Pra um cara que tem fama de hater do disco, tá bom, pô. Você elogiou quase tudo, só uma. Deu mais da metade? Eu vou embarcar, então, vou dizer que a minha nota é a mesma. Apesar de eu ser muito emocionado com esse disco, ele falar muito com minhas lembranças, com minha memória e tal, eu reconheço que a Find My Way é um erro, um desastre. E então eu tiro meio ponto dela e meio ponto por saber que as pataquadas. Mentira, nem é por isso, mas é que ele se eu fosse de 0 a 10, ele seria um 9, como é de 0 a 5, ele é um 4. Gosto muito, pra mim, se eu fizer um ranking de top 10 discos do Kiss, ele deve entrar em 10º, assim. Eu gosto mais dele do que a maioria dos fãs, eu gosto mais dele do que alguns discos que o povo gosta mais dos anos 80, assim, tá ligado? Por exemplo. Então, eu só não chego ao ponto de achar ele perfeito, porque não é. Porque tem a Find My Way. O resto eu gosto de tudo. Só essa música mesmo que não me desce. Eu vou dizer o seguinte, se não fosse questão emocional, eu daria um 3 pra esse disco. Porque é aquele negócio que ele é quase um meio a meio pra mim. Mas eu vou junto com vocês no 4, porque tem uma questão de carinho pelo disco, tem músicas muito boas ali, tem coisa muito legal, tem zoeira, tem barulho, tem de tudo, né? Inclusive falhas horrendas. Então, vamos lá. Ele realmente não é um disco perfeito, ele não tá entre os melhores discos do Kiss, mas ele tem esse apelo de, putz, eu vi esse disco ser lançado. Foi o primeiro disco que eu acompanhei o lançamento, eu curti muito na época, e acho que isso eu levo em consideração, com certeza. É por isso que lá no começo eu falei, Gleidson, da minha relação parecida com o Brave New World do Iron Maiden, porque são dois discos que muita gente critica. Eu entendo as críticas, eu sei que eu deveria, talvez, não que eu deveria, né, porque eu que sei, né, mas... São dois discos de reunião. Eu sei que eu gosto, 2 discos de reunião, e eu sei que eu gosto deles, assim, num nível ultrapassa a racionalidade, assim, tipo, tem uma galera que critica umas músicas, eu falo, não, é boa essa música, eu gosto, foda-se. É bem isso. Mas eu vou te falar que o Brave New World eu acho melhor do que o Circle Circus, vou dar nessa polêmica. Não, aí eu também, porque não tem I Find My Way. Eu não vou poder opinar porque eu acho que eu não ouvi Brave New World o suficiente para poder comparar os dois. Isso vale então episódio então, de Brave New World, então, né? Então é episódio. Agora, Bola, se divulga aí seus trabalhos aí que tem mais a dizer.
Fala isso, contatos para shows aí, o que tem mais a dizer? Aulas particulares de inglês? Não, mentira, não tô pegando mais. Tô sem tempo. Mas procure o Crazy Metal Mind, né? Um podcast mais, eu chuto que é o mais antigo de rock and roll aí das internets. Eu participo lá eventualmente, mas mesmo que quando eu não tô, é só tema legal, variado dentro do rock and roll, né? E só os podrinhos, infelizmente parou, não sei se volta, mas quem quiser um podcast de variedade, assim, de temas aleatórios e malucos, procura os podrinhos aí no Spotify, Orelo, sei lá, vocês vão achar por aí. Obrigado, valeu pelo convite aí, foi divertido. Esse disco carrega muita coisa pessoal e divertida de relembrar. Primeiro, agradecer ao Bola aí pela presença, foi muito legal a gente poder trocar essas lembranças, né, de anos passados aí, da era pré-Jorge, né? Agradecer o Jorge por mais um episódio juntos aí, um tema que a gente gosta e que a gente já estava ensaiando desde o ano passado para fazer. Essa conversa já vinha de longa data e por isso até que eu reouvi tanto disco a ponto de conseguir absorver Razor Glass e a Found Away. Agradecer a todo mundo que assistiu, ouviu o episódio, curtam, né, deixem seus comentários aí, digam o que vocês acham do disco, digam o que vocês acham das bobagens que a gente falou, convençam o Jorge que o One The Best é uma música legal. Ei, boa! Pelo amor de Deus. Aí, galera, valeu e até a próxima. Então, aí se inscreve nesse canal aí, se ativa as notificações, também dá o like, também que é importante, compartilha com seus amigos aí, segue o Instagram do canal, que é bom também, também quem quiser estar no grupo de WhatsApp pode entrar também. Aí uma coisa, tem que dizer, nesses 3 anos, né, ainda bem que eu não ouvi mais aquele primeiro episódio vergonhoso, meu, que ainda bem, graças a Deus, por mim eu privava aquele episódio, mas não privo, porque é o primeiro episódio, fazer o quê, né? Todo mundo tem essas possíveis. Todo mundo tem que começar de algum lugar, né? Todo mundo começa uma merda. Todo mundo não começa bom, entendeu? Nem todo mundo é igual o Kiss, que já começou foda. Exatamente. Nem todo mundo é igual o Kiss, começou bem com o disco, não. A pessoa começa desse jeito, na merda. Fazer o quê? Depois vai evoluindo. Depois aí evolui. Demora, mas evolui. Se até o Tamagotchi evolui, imagine o Podidiscos. Porra, pelo amor de Deus. Enfim, mas é isso. Agradeço Bola e Clay por estarem novamente e até a próxima. Até mais. Valeu, valeu galera. Isso.